Salve, salve nação! Bora para mais um vídeo aí, sabadão, vídeo nesse hiato aí de jogos entre aí o jogo do Internacional, né, que a gente teve aí da Libertadores, e aí só segunda-feira aí o Flamengo entra em campo contra o Vitória, né, jogo lá no Maracanã, num horário totalmente atípico. E aí nesse meio tempo, vamos trazendo aí notícias, na verdade aí dar o créditos ao Vene Casagrande aí, setorista do Flamengo, trazendo aí o dia a dia, os bastidores do Flamengo que tá agitado, possível aí contratação, né, do Marcos Leonardo, atacante lá do Al Hilal, que o Flamengo tá de olho, ele vai trazer essa informação, e também aí um possível interesse do Vasco em Matias Vinha aí, nosso lateral. Vamos ver também aí o que o Vene Casagrande traz, repercutindo a respeito desse interesse do Vasco, e também tudo sobre o sorteio aí, eh, do Flamengo para a próxima chave aí das quartas de finais contra o Estudiantes. Vamos acompanhar tudo aí nesse vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva, dá essa moral pra gente, porque logo mais vai ter sorteio aqui no canal de camisa oficial do Flamengo, entre outros itens, beleza? E para participar tem que estar inscrito no canal e dar essa moral pra gente assistindo o vídeo até o final. Bora acompanhar o vídeo. Do Flamengo, que só volta a campo na segunda-feira, jogo 9 horas da noite no Maracanã. Apesar do dia exótico e um horário muito complicado, segunda, 9 horas da noite, a expectativa é novamente de Maracanã lotado. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos. A expectativa da diretoria do Flamengo é presença de pelo menos 50 mil pessoas no Maracanã. Mas o Flamengo tem um importante desafio antes disso, nesse sábado, 4h30 da tarde, Mundial Sub-20, Flamengo e Barcelona. Flamengo vai em busca do bi, lembrando que ano passado foi campeão em cima do Olympiacos. E a gente vai trazer informações desse duelo. Tem mudança no gol. A gente vai falar também sobre Flamengo buscando Brenner, atacante do Cincinnati. E esse papo de Marcos Leonardo, do Al Hilal, pode vir para o Flamengo? E por falar em Flamengo, o Flamengo estuda tomar uma decisão aí importante, emitir até uma nota oficial. E eu estou vendo muita página que cobre o dia a dia do Vasco, dizendo que o Vasco pode contratar Vinha, lateral esquerdo. Como assim? A gente vai trazer todas essas informações no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim nós vamos chegar a 400 mil inscritos aqui no canal Vene Casagrande. Conto com a sua ajuda. Vamos falar agora do Mundial Sub-20. Mundial Sub-20 nesse sábado, 4h30 da tarde. Mais de 35 mil ingressos já foram vendidos e a carga vai aumentando com a procura. Começou com carga de 30 mil, agora já passou de 40 mil a carga disponível de ingressos para esse jogo. E existe a expectativa da Conmebol que esse duelo entre Flamengo e Barcelona, 4h30 da tarde no Maracanã, bata o recorde de público da competição do Mundial Sub-20. E o recorde é em 2022. Peñarol e Benfica, na ocasião, foram 40.579 pagantes. Então, Flamengo, Conmebol, todo mundo na expectativa de bater. Vamos, torcida do Flamengo, vamos comparecer. Um importante jogo no Maracanã, ingresso barato, 4h30 da tarde. Você que é do Rio de Janeiro, pega aquela prainha, almoça com a família e depois vai, porque com certeza você vai ver um bom jogo. Vários jogadores que já estiveram no profissional estarão nesse jogo, por exemplo, Matheus Gonçalves, Lohan, o zagueiro João Vitor, o volante Pablo Lúcio, o lateral direito Daniel Salles e o goleiro Léo Nanete. Ele será o goleiro titular. Mudança aí efetuada por Bruno Pivetti para esse jogo. Léo Nanete tem apenas 18 anos, jogador que o Felipe Luiz gosta bastante, esse goleiro. Inclusive ele esteve presente na pré-temporada, no começo do ano, esteve presente no Mundial de Clubes recentemente. Então, assim, é um jogador que com uma certa frequência está treinando no time profissional e agora ele vai ser titular nesse importante duelo. E na torcida estará José Boto e Felipe Luiz. O treino do time profissional será pela manhã e na parte da tarde eles estarão no Maracanã acompanhando esse jogo. Lembrando que Felipe Luiz foi o treinador no passado, na conquista em cima do Olympiacos. Ele comandou o time apenas nesse jogo, ele não foi campeão da Libertadores.
teve uma mudança no comando técnico, ele assumiu o sub-20 e acabou sendo campeão em cima do Olympiacos. E agora, das arquibancadas, ele poderá assistir o time que pode ser campeão em cima do Barcelona. Não, o Lamine Yamal não estará presente no Barcelona. Sei que muita gente fica com essa curiosidade me perguntando. Eu apurei, ele não foi inscrito pelo Barcelona. Mudando de assunto, vamos falar agora de mercado da bola, porque hoje a ESPN soltou. O Flamengo procurou o atacante Brenner, da Udinese. O clube e o jogador chegaram a negociar um acordo, mas o negócio acabou não se concretizando. Brenner acertou sua volta a Cincinnati, dos Estados Unidos. Ele estava na Udinese por empréstimo e ele pertence ao Cincinnati dos Estados Unidos. Fui apurar essa situação, tanto o Flamengo quanto os empresários do atleta confirmam que teve uma conversa inicial, mas essa conversa foi há quase 3 meses atrás, ou seja, não foi agora. Então, você que torcedor que está lendo essa informação, não pense que o Flamengo está buscando o Brenner para ser o atacante já nessa janela de transferência, porque isso aconteceu 3 meses atrás. E para quem não lembra do Brenner, ele tem 25 anos, começou na categoria de base São Paulo, passou por empréstimo no Fluminense, depois voltou para o São Paulo e em 2021 foi vendido ao Cincinnati e ficou lá até 2023, teve 2 passagens, 2 temporadas com a camisa da Udinese e agora ele retorna ao Cincinnati dos Estados Unidos. Outro jogador que a torcida do Flamengo está ansiosa aí, pedindo a contratação nas redes sociais, é o Marcos Leonardo, atualmente no Al Hilal. E por que a torcida está pedindo? Porque saiu a notícia lá na Arábia que o Al Hilal não irá escrever Marcos Leonardo para jogar a Liga Saudita. E aí fica esse questionamento, caberia no Flamengo? Olha, de fato ele tem características que eu acho que o Felipe Luiz ia gostar bastante. Mas no Flamengo, o que me relataram foi o seguinte, vou ler exatamente o que a pessoa disse. Não libera, as pessoas inventam tudo, o Inzaghi adora ele. Então, assim, o Inzaghi é atual treinador do Al Hilal. Eu também procurei os representantes do atleta que me falaram que o Inzaghi também gosta muito dele e que eles não têm essa informação que o jogador não será inscrito na Liga Saudita. Lembrando que isso não seria nenhum absurdo, tá? Alguns jogadores estrangeiros, eles apenas descartam. E eles são assim, os árabes são assim, eles não estão nem aí se investiram muito ou pouco para poder contratar jogador, até porque dinheiro não é problema para esses árabes, a gente sabe muito bem. E para quem não lembra do Marcos Leonardo, cria do Santos, tá? Base do Santos, se destacou com a camisa do Santos em 2023. Em 2023 a temporada 2023-2024 ele foi comprado pelo Benfica, fez poucos jogos no Benfica, 24 jogos apenas, 8 gols, e depois ele foi comprado pelo Al Hilal, clube que ele defendeu na última temporada, em 43 partidas, fez 29 gols e deu 3 assistências. Eu particularmente gosto muito do Marcos Leonardo, inclusive ele é bem jovem, tá? 22 anos, ainda teria um potencial de revenda futura aí. Eu gosto muito desse jogador, mas a princípio não tem nenhuma negociação entre Flamengo e Marcos Leonardo, empresários. E por falar em contratação, galera, saiu uma notícia aí recentemente, a gente até comentou isso aqui, que o Flamengo em off nega e tal, e o Flamengo estuda emitir uma nota oficial, tá, para desmentir a informação que saiu inicialmente no jornal O Globo, na coluna do Lauro Jardim, dando conta que Flamengo e a nova patrocinadora Master, a Betano, estariam juntas buscando uma contratação de impacto, de peso, e, repito, em off a diretoria do Flamengo nega que tenha isso, em nenhum momento vai permitir patrocinador escolher contratação de jogador, e eles estão estudando emitir essa nota oficial para poder desmentir essa informação, tendo em vista que já está se tornando verdade, digamos assim, nas redes sociais, e a torcida fica, entre aspas, cobrando a chegada de alguém como se fosse uma obrigação. E não é, né? Pelo amor de Deus. E para finalizarmos nosso vídeo, galera, muitas páginas que cobram o dia a dia do Vasco noticiando que o Vasco pode tentar a contratação de Vinha, lateral esquerdo do Flamengo, que não vem sendo utilizado, já pensando numa saída do Lucas Piton, atual titular da posição lá no Vasco da Gama. Gente, nenhuma verdade nisso, nenhuma possibilidade disso acontecer caso o Vasco tente a contratação. O Vinha não quer sair do Flamengo, tá? O Vinha não vai sair do Flamengo nessa janela, o Flamengo não quer se desfazer do Vinha, muito pelo contrário. Então não tem nenhuma possibilidade disso acontecer nesse momento, beleza? Eu particularmente acharia um absurdo o Flamengo negociar o Vinha nesse momento,
porque eu acho ele um baita jogador. E vocês, o que vocês acham? Quando o Flamengo joga, cairá numa terça, numa quarta, numa quinta, vai ser transmitido em TV aberta, canal fechado, quem vai transmitir? A gente vai trazer todas essas informações e vamos tirar uma curiosidade de vocês. Por que o Flamengo ultimamente não tem atuado naqueles horários considerados nobres? Por exemplo, domingo, 4 horas da tarde, com transmissão em TV aberta. Sempre em um horário com transmissão em canal fechado. Por exemplo, o próximo jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro será numa segunda-feira, 9 horas da noite. Dificilmente a gente via isso anteriormente. E por que isso está acontecendo? A gente vai trazer aqui o lado do Flamengo. O que o Flamengo entende em relação a isso aí? Qual é a opinião da cúpula rubro-negra em relação a isso? Tem também jogador do Flamengo na mira do Santos. Será que o Flamengo vai liberar? A gente vai trazer essa informação. Hoje, sábado, também tem Mundial Sub-20. Vamos trazer a parcial de ingresso atualizada. E o Flamengo tem chance de bater esse recorde aí da competição. A gente vai trazer todas essas informações no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim geral vai se inscrevendo no canal Vene Casagrande. Vamos para as informações? Galera, vamos lá. A bola rola nesse sábado, 4h30 da tarde, no Maracanã, Flamengo e Barcelona. Flamengo é o mandante, porque pela regra com a Conmebol e a UEFA, o mandante é sempre o campeão da Libertadores Sub-20. E é por isso que o jogo será no Maracanã, porque por regra o campeão da Libertadores Sub-20 escolhe o local que vai atuar. E como aconteceu na temporada passada, o Flamengo, diante do Olympiacos, escolheu o Maracanã, porque foi campeão da Libertadores. Foi campeão. Esse ano foi campeão da Libertadores novamente, escolheu o Maracanã, obviamente, só que agora pega o Barcelona. E a última parcial que eu obtive foi de 35.473 ingressos vendidos até a noite de ontem. A carga total era de 39.153. Conforme vai aumentando a procura pelos ingressos, vai aumentando também a carga, para vocês entenderem. E o recorde dessa edição é de 40.579 pagantes, que foi em 2022, Peñarol e Benfica na ocasião. E tem chance, sim, dessa edição, no caso desse ano de 2025, bater esse recorde. Depende muito da procura ainda nesse sábado, se terá procura, porque aí vai aumentando a carga e, obviamente, se bater aí esse número, a gente vai registrar um recorde nessa competição. Então, vamos ver, torcer para os rubro-negros comparecerem em massa. Eu particularmente estarei presente, um jogo interessantíssimo de assistir. Flamengo tem condições sim de vencer, mas será um jogo muito difícil. E por falar em vencer, isso me lembra, sabe quem? Felipe Luiz. Porque o Flamengo soltou uma arte com os números do Felipe Luiz. Vamos lá, gente. Cara, são números impressionantes. O Felipe Luiz, ele tem 42 vitórias desde quando ele assumiu o Flamengo, 15 empates e apenas 6 derrotas. Ele fez 107 gols e tomou apenas 35, gente. É um número assustador. Vamos fazer a conta aqui. Ele tem 63 jogos e ele tomou apenas 35 gols, aproveitamento de 74,6%. E eu ainda tenho que ler nas minhas redes sociais, quando o Flamengo tem um resultado negativo ou não desempenha da maneira que o torcedor gostaria, como foi, por exemplo, 1-0 no jogo de ida das oitavas da Libertadores contra o Internacional, que eu vi no Maracanã, gente vaiando apesar da vitória, que eu achei um absurdo. Eu tenho que ouvir que o Felipe Luiz é um estagiário, em tom, obviamente, pejorativo, o que é péssimo. Gente, ele pode estar começando a carreira dele, mas esses números aqui são impressionantes. É de bater palma. Ele faz um grande trabalho, desde o primeiro jogo até agora o último jogo. E é porque é difícil cravar isso, mas eu não vejo o Flamengo perdendo o título do Campeonato Brasileiro. Para mim é o time mais regular. E na Libertadores, a gente sabe que o Flamengo tem condições sim de chegar à final. Na chave está Estudiantes, que é o próximo adversário, Racing, né? Gente, o Racing é um bom time,
mas dá para o Flamengo superar. E o Vélez, eu acho que será Flamengo e Racing na semifinal. A ver. Mas antes de falar da semifinal, a gente vai falar das datas e os horários das quartas de final, porque foram definidos pela Conmebol. Tinha uma expectativa muito grande da torcida do Flamengo, até para se programar, e ficou definido que o jogo de ida do Flamengo contra o Estudiantes no Maracanã será no dia 18, numa quinta-feira, às 9h30 da noite, no Maracanã, repito. E o jogo da volta, dia 25, também quinta-feira, às 9h30, no estádio La Plata. E como será a transmissão? River Plate e Palmeiras, que será numa quarta, TV Globo e ESPN vão transmitir. LDU e São Paulo, a Paramount vai transmitir. E Flamengo Estudiante, aí a ESPN vai transmitir. Então será jogo em canal fechado. Então a Globo escolheu, pelo visto, River Plate e Palmeiras. Eu acho que é assim que funciona, questão de escolha. E aí muita gente me pergunta, e de fato isso me chamou a atenção recentemente, porque assim, o Flamengo jogar numa segunda, 9 horas da noite, como vai acontecer agora contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, por que isso está acontecendo? O número de jogos do Flamengo em TV aberta diminuiu de uma maneira absurda. E eu perguntei para uma grande pessoa do Flamengo por que isso, se na visão deles era alguma espécie de retaliação ou algo planejado até mesmo com o clube, porque eu confesso que eu não sei como é que funciona esse tipo de situação. E na visão do Flamengo é o seguinte, abre aspas, porque eles ganham muito dinheiro com pay-per-view, onde somos a esmagadora maioria dos pagantes, então prefere garantir isto onde tem uma margem enorme. Se mostrarem muitos jogos na TV aberta, desvalorizam o pay-per-view. E aí essa pessoa ainda disse aqui, ó, e na hora de dividirem o dinheiro da TV, a gestão passada aceitou dividir pela audiência da TV aberta, sabendo que nosso peso era enorme no pay-per-view. Com isso, perdemos 100 milhões por ano, que dá no total 500 milhões de reais jogados no lixo por conta dessa negociação. Então tá aí a resposta de vocês e por que essa atual gestão, entre aspas, se revolta com a antiga gestão na negociação envolvendo o direito de transmissão, porque na visão deles o Flamengo perdeu 100 milhões de reais por ano, que totaliza 500 milhões de reais no contrato total. Galera, saiu na imprensa paulista que o Santos está interessado em Vitor Hugo do Flamengo. Até o momento, o Flamengo não recebeu nenhuma proposta e, pelo que eu apurei, as conversas ainda estão com os empresários do atleta. Não chegou ao Flamengo. O Santos tem a vontade de contratar o Vitor Hugo, Alexandre Matos é o atual diretor lá, o Vojvoda é o treinador contratado recentemente, Kleber Xavier foi demitido, então o Santos está passando por uma mudança de comando técnico e precisa passar por uma mudança drástica, porque o Santos está muito mal na temporada, mesmo tendo investido muito dinheiro no começo do ano. Então fica aí a informação para vocês que o Santos tem sim interesse em Vitor Hugo, mas até o momento, até a gravação desse vídeo aqui, nenhuma proposta realizada. Mais traiçoeira, Libertadores da América, o assunto é ela, a glória eterna. Neste vídeo, agradecendo a você por estar aqui, se inscreva no canal Fala João Guilherme, deixe o seu like, comente, compartilhe, ative o sininho da notificação e colabore com o canal Fala João Guilherme. Você pode mandar aí o seu superchat ou, se você quiser e puder, tem o nosso Pix para você colaborar, chave falajoaoguilherme@gmail.com é a nossa chave Pix para você, se estiver disposto, puder, quiser, achar que a gente merece, colaborar financeiramente com o canal. falajoaoguilherme@gmail.com é a chave, beleza? Pois bem, Libertadores, quartas de final definidas. E tem algumas curiosidades interessantes, ficou muito bacana. Para começar, nós vamos trazer para vocês os jogos. Vou pegar aqui a arte da TNT para compartilhar com vocês. Deu São Paulo e LDU. A decisão será no Brasil. São Paulo teve uma melhor campanha na fase de grupos. Depois, teremos River Plate e Palmeiras. A decisão será no Allianz Parque. Quem passar de São Paulo e LDU vai enfrentar
Palmeiras ou River Plate. Que jogão, hein? Poderemos ter aí um choque rei, hein? Entre Palmeiras e São Paulo, ou não. Tudo pode acontecer. E do outro lado da chave, nós temos o Flamengo contra os argentinos. Flamengo jogará contra o Estudiantes de La Plata. A decisão será lá na Argentina e teremos o jogo entre os argentinos Vélez e Racing. Ou seja, o caminho rubro-negro rumo à glória eterna, ele passa por Los Hermanos. Jogos serão nas semanas, anote aí, isso é importante, hein? De 16 e 23 de setembro. Aí os jogos serão distribuídos nas terças, quartas e quintas dessas semanas. Mas os confrontos estão aqui. E aí nós vamos começar a trazer as curiosidades para você. Veja só. 8 campeões nas quartas de final da Conmebol Libertadores pela primeira vez. É isso aí. Nunca na história da competição, nesta etapa, nós tivemos times só campeões. Todas essas equipes aí que eu citei já foram campeões da Libertadores da América, ou seja, tem tradição na competição, o que eleva ainda mais o nível de disputa. Muito interessante. Agora, tem um outro detalhe também. O Brasil tem dominado a Libertadores da América, né? De 2019 para cá, o Brasil ganhou todas. Só que dessa vez, nas oitavas de final, os argentinos estão em maior número. 4 argentinos, 3 brasileiros e 1 equatoriano. O que mostra que a coisa começa a diversificar. O futebol brasileiro, pelo menos até aqui, não teve um domínio tão grande nas competições da Conmebol em termos numéricos como teve nas etapas anteriores. É bom a gente observar isso e ficar ligado. Agora, o Brasil tem 3 representantes, né? Mas está muito bem representado. Confere isso aqui, ó. Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Quem vai ser tetra? Faltou uma interrogação ali. Porque é exatamente isso. O Flamengo tem 3 Libertadores, idem o Palmeiras e a mesma coisa o São Paulo. Quem vencer a Libertadores, se for um brasileiro, este será o maior brasileiro da história da Libertadores, porque nunca no futebol da América do Sul nós tivemos um brasileiro 4 vezes campeão da Libertadores da América. Então você já está sabendo aí. Se der um brazuca, ele será tetracampeão da Libertadores da América. Muito interessante. Cada dado legal, cada curiosidade, né, dessa Libertadores. Promete muito. A Libertadores ela é diferente, eu já falei aqui. Ela não é a melhor, nem é a pior. Ela é diferente de tudo. A Libertadores é incrível, eu sou apaixonado por ela. Quer mais informação importante da Libertadores? Então toma aí, ó. São 25 títulos argentinos e 24 brasileiros. Exatamente isso. Os argentinos têm 25 títulos e os brasileiros 24. Durante muito tempo, os argentinos sobraram. Eles, olha, estavam mais que o dobro na frente dos brasileiros. Mas dos anos 90 para cá, o Brasil começou a conquistar muitas Libertadores seguidamente. E essa última sequência é impressionante. 2019 Flamengo, 2020 Palmeiras, 2021 Palmeiras, 2022 Flamengo, 2023 Fluminense, 2024 Botafogo, só deu Brasil. E aí o Brasil colou nos argentinos. Se o Brasil ganhar a Libertadores de novo, o Brasil vai empatar com os argentinos em número de títulos. E, obviamente, que eles não estão afim que isso aconteça. Mas vou falar, os brasileiros chegam com uma grande possibilidade de ganhar essa Libertadores da América. E tirando Brasil e Argentina, nós temos a LDU. Um time equatoriano, interessante isso, a gente ter a representatividade de outros países que não são Brasil e Argentina, LDU, que já tem um título de Libertadores da América na sua história, 2008, e também ganhou a Sul-Americana em 2009. Vai ser demais, hein, minha gente? Eu já estou na expectativa, pós-data FIFA, nós teremos os jogos
da Libertadores da América. Vou falar um negócio para vocês do fundo do coração. Bola por bola, o Flamengo é o melhor desses times todos aí. Tecnicamente falando, como equipe, o Flamengo é o melhor. Agora, a Libertadores exige algo mais. Além de jogar muita bola, você tem que competir. E o Flamengo deu sinais contra o Internacional no Beira-Rio, que foi um jogo pegado, o Inter bateu forte, bateu muito, que o Flamengo também sabe competir. Se o Flamengo aliar a sua qualidade técnica com competição, principalmente com os argentinos, né, que vão pelear, que vão lutar muito, o Flamengo tem grande chance de chegar à final da Libertadores da América, que será num estádio lendário para a nação rubro-negra, no Estádio Monumental de Lima, onde o Flamengo conquistou a Libertadores 38 anos depois contra o River Plate, que está do outro lado da chave. Vai encarar o Palmeiras, pode encarar o São Paulo, e tem chance também de chegar lá de novo. Já pensou nisso? Será épico, memorável. Vamos curtir e vamos acompanhar. Bom, meus queridos, nação aí, bastante informação trazida aí do Vene Casagrande, né? Eu gosto muito de acompanhar esse setorista, inclusive créditos para ele aí no vídeo, né? No canal dele, que é um canal muito bom, que traz o dia a dia aí do Flamengo. Cara, eu acredito que o Marcos Leonardo seria assim, ele é um atacante e assistindo ele nesse Super Mundial que teve, cara, o moleque jogou bem, ele joga bem, né? Revelado aí pelo Santos. Seria, meu, uma ótima contratação, sem maldade, assim, ele tem muito estilo do que agora me fugiu o nome dele, do atacante do Cruzeiro, eu esqueci o nome dele agora, que tá aí artilheiro inclusive. Cara, o moleque joga muito, né, esse que possivelmente aí o Flamengo tá de olho, mas como aí trouxe a informação Vene Casagrande, possivelmente o Inzaghi, né, que é o técnico lá do Al Hilal, gosta muito dele, mas, cara, se de fato o Al Hilal não inscrever ele para a Liga Saudita, cara, quer dizer que o clube não vai utilizá-lo. E é uma opção, assim, é uma opção de mercado, cara. Surgir assim, porque se ele não vai jogar o Campeonato Saudita, quer dizer que ele vai estar livre no mercado, né? Porque, meu, você contratou o cara para não, né, não jogar, meu, seria uma ótima, assim, oportunidade de mercado trazer esse jogador que ele é novo, acho que tem 22 anos, que nem o Veni aí trouxe a informação. Cara, ia cair como uma luva pra equipe do Flamengo, eu acredito mesmo ali, cara. Porque vira e mexe, quando não tá o Pedro, é o Bruno Henrique, né. Então trazer mais uma opção ali, cara, e ele faria a opção ali do Bruno Henrique, né. Faria, assim, tranquilo, né. E, enfim, já é a posição dele e moleque novo, né. Então, cara, seria uma oportunidade de mercado, né, incrível. E em relação, em minha opinião, em relação à possível, né, contratação que não, enfim, que não vai existir, eu acho mais fácil o Flamengo trazer aí o Marcos Leonardo, né. Enfim, eu acho mais fácil isso acontecer, caso essa informação se concretize dele não ser inscrito na Liga Saudita. E, enfim, do Vatiazinha, eu acredito que isso não é real, não vai acontecer e não faz nenhum sentido o Flamengo assim, se desfazer dele, porque a gente tem, assim, 2 laterais ofensivos, que é o Danilo, que pode jogar como zagueiro também, né, e o Alexandro. E 2 aí laterais mais defensivos, que seria o Varela e também o Matias Vinha. Então eu acho bom ter o Matias Vinha na equipe, no elenco, dado que o Campeonato Brasileiro, né, e todas as competições que os clubes brasileiros de ponta aí, estão sujeitos, então é bom ter um elenco grande, mas grande de qualidade. Então, Matias Vinha aí, que é o caso do Flamengo, né, o Flamengo eu acho que para mim é a equipe que mais está preparada nesse conjunto de ter mais, né, de um jogador ali e tudo mais, e mantendo uma qualidade bacana, então é interessante sim, manter o Matias Vinha e não faz nenhum sentido até para ele, meu, ir para o Vasco, né, então assim, voltar para trás, assim, na carreira eu acho que não faz sentido. Mas essa é a minha opinião, deixa nos comentários aí a opinião de vocês a respeito desses assuntos. E se não é inscrito no canal, mais uma vez reforço o convite, se inscreva para você concorrer ao sorteio, beleza? Até o próximo vídeo.